Olá, gente, tudo bem? Como é mês sem maquiagem, eu tô com irritabilidade aqui. Aí vocês vão notar, né? E eu não acho isso ruim, não. Porque eu tô cansada de te ver gente muito maquiada. É pesado. Olha só, hoje eu vou falar de um líder que é o líder que nunca vai e nunca aparece, que é o líder ausente. Todo mundo sabe que ele tem nome, todo mundo, ele tomou posse, ou ele é o dono, ou filho do dono, né? E, enfim, quero lembrar também a vocês que eu tô falando no masculino, mas ele todo o tempo se aplica em feminino, tá bom? E não tem questão de gênero. Então, acontece isso também, sabe? É um setor, uma empresa, uma indústria, um sistema de governo tem o líder tem o nome, mas nunca ninguém vê. Às vezes uma vez ou outra, ele aparece, uma vez ou outra ele liga, e de alguma forma é uma empresa que lida o tempo inteiro com a ausência de quem os lidera. Acho que nunca ninguém fala muito sobre esse tipo, mas acontece sim, né? E aí, quando a liderança não aparece, nunca, né? Você não consegue ter acesso, o grupo fica solto, isso desorganiza o grupo completamente, e eu vou falar muito mais das consequências que ficam no grupo do que no líder, porque ele não está ali, né? Sumiu. Então, um grupo de um grupo de trabalho, um grupo de um projeto, um grupo de uma empresa, um grupo de um serviço público, que o líder não aparece, não vem, raríssimas vezes, né? O grupo fica solto. Do ponto de vista funcional, se ele tem uma equipe que cada um sabe o que faz, a coisa vai continuar acontecendo com a presença dele ou não, evidentemente. E, evidentemente, não tem feedback, o serviço é bem feito pelos profissionais da equipe que são competentes, então eles farão bem feito o que lhes cabe, né? Às vezes é um cargo que está faltando porque alguém saiu, pediu demissão, aparece outro, ninguém apresenta muito bem, de alguma forma ninguém sabe como que ele chega, e tudo então fica muito perdido, tá? Eu observo que na área pública as coisas continuam acontecendo, porque eu também já trabalhei com equipes públicas e às vezes acontece isso, né? A hierarquia às vezes também é muito alta, então você não tem acesso direto a quem te lidera. Então, assim, a equipe vai fazendo. Aí vão se criando vícios, vão se criando erros que não se corrigem, vão. Tem essa sensação daqueles que são mais negligentes, que não tem hora para chegar, não tem, sai a hora que quer. É como se fosse, vamos fazer assim uma analogia, embora eu não gosto muito, sabe? Mas eu acho que é a única forma que tem, assim, é meio que uma casa de crianças que não tem um adulto para direcionar, entendeu? Elas vão fazendo o que elas querem. Então, só para entender como é que funciona uma empresa sem líder. O papel do líder é muito importante, a pessoa do líder é muito importante, a presença dele é muito importante. Dá para a gente pensar por que não aparece. É uma reflexão a ser feita nesse caso. Não aparece por quê? Porque não tem nada a ver, porque não gosta, porque assumiu, porque tinha que assumir, né? Herdou, e aí não tem outra pessoa, ele só assina o papel, entendeu? E às vezes se dá o luxo de fazer isso porque tudo corre sem a presença dele. É interessante porque quando eu trabalhava bastante com isso, em questão empresarial, grupal e tal, a gente via assim, a gente achava um luxo, depois de um tempo de capacitação,
né, a gente vivenciou algumas experiências que o dono podia sair, que tudo funcionava bem. Mas foi depois de 3 anos de capacitação. Depois de 3 anos de capacitação, os líderes de setores eram todos muito bem capacitados, cada um deles tocava o seu setor, era uma empresa privada, e ele saía para pescar, né, lá naquele negócio do Pantanal, e a empresa funcionava redondinha sem ele. Então é uma ausência de um líder que é um luxo, porque ele pode sair e voltar, porque ele está deixando uma equipe capaz, né, madura, suficiente para poder dar conta do recado. Agora, quando essa ausência por outro motivo, é negligência, é descompromisso, é omissão, até um descaso, né? Aí é uma sacanagem, porque, né? O cara tá nem aí o grupo sofre, sabe? E dentro desse grupo fica um grupo muito heterogêneo, de profissionais capazes que executam independente da presença dele, profissionais que não fazem nada porque ninguém vai chamar atenção, profissionais que fazem o que querem, né? E às vezes, ou a maior parte das vezes, a gente sabe que os nossos serviços são prestados para alguém ou para alguma coisa. Então, cada grupo desses membros de uma empresa cujo líder não aparece, sempre está ligado a pessoas. Então, às vezes, as pessoas que vão receber aquele serviço ou aquele produto é que saem prejudicadas porque lá dentro é um funcionamento disfuncional, muito complicado, e você não pode confiar. Então, em geral, o cliente não confia, ou o público não confia, porque ou descobre, você tem que ficar descobrindo dentro da instituição quem que funciona, que aí você vai atrás daquela pessoa. Você está, às vezes, um processo que você tem dentro se for no serviço público, por exemplo, tem um processo correndo, aí você tem que ficar acompanhando, porque você tem medo daquilo não andar, né? Se é uma instituição privada que produz, você faz uma encomenda e você já se deu mal porque não entrega no dia, não acontece, aí você tem que ir lá, tá vendo e monitorando como cliente. Então, tanto do ponto de vista da clientela, do público receptor do serviço, do produto, quanto do grupo, fica todo mundo muito desarticulado e muito desorganizado, né? É diferente também do laissez-faire, porque o laissez-faire está lá dentro. Ele dá liberdade excessiva e as coisas às vezes não funcionam. Mas o líder totalmente ausente, que aparece de visita, aí esse é assim, talvez, né, é um dos mais complicados que tem, tá bom? E na próxima semana eu vou começar falando de grandes líderes, né, que a gente viu no mundo, na história, como referência para a gente, e dos piores, dos mais perversos que a gente também teve, né? E isso continua acontecendo, tá? Então, semana que vem vamos falar um pouco de biografias, não biografia escritinha, não, mas falando né, da história de cada um. Tchau, até segunda-feira.